Em meio às densas florestas da República Tcheca, apenas 47 quilômetros da capital Praga, ergue-se o misterioso Castelo Houska. Essa fortaleza medieval, construída no século XIII, é cercada de mistérios de portais para o inferno e entidades sobrenaturais. Reza a lenda que o castelo foi construído não para proteção contra ameaças externas, mas sim para conter algo maligno. E hoje, aqui no Contos da Fogueira, nós vamos desvendar os segredos por trás das suas milenares muralhas. Mas antes eu só queria avisar que a gente traz esse tipo de vídeo todo sábado, toda semana. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, por que não se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, clicar no nosso sininho para você ser notificado de todas as nossas novidades a partir de agora. E sem mais delongas, vamos lá. A história do Castelo Houska é inseparável da sua lenda mais famosa. Um buraco tão profundo que foi conhecido como um portal para o inferno. O local foi construído no século XIII, com o intuito inicial de servir como uma sede administrativa para o rei. A construção se deu num terreno rico em rochas calcárias e até pelo processo de extração desse próprio calcário para construir o castelo, formaram-se várias fendas no terreno. O calcário, para quem não sabe, ele é uma rocha muito quebradiça. Então, isso acontece bastante com construções feitas em calcário. Mas uma dessas fendas em particular é fonte de mistérios e lendas até hoje. Após a abertura dessa fenda muito profunda, os operários prontamente já pegaram outras rochas e tentaram tampar essa fenda. Rochas, terra, tudo que eles tinham disponível. Mas não importa o quanto eles jogassem lá dentro, parecia que o buraco nunca ficava mais próximo de ser fechado. Até que, por fim, a solução foi construir o castelo em volta desse buraco mesmo. Agora, não se sabe muito bem o porquê, talvez pela intriga que isso tenha causado, uma decisão do rei foi determinante para as lendas em torno desse castelo. O que ele fez? Ele mandou os seus homens construírem algum tipo de mecanismo que fosse à base de cordas que conseguisse descer um ser humano até onde eles conseguissem nesse buraco. E as pessoas que eram mandadas nesse buraco eram prisioneiros. Mais especificamente, eram prisioneiros condenados à morte. E a proposta do rei era de que se eles se voluntariassem para descer até o fim desse buraco, até onde eles conseguissem, eles iriam conseguir a sua liberdade. E isso atraiu muitas pessoas na época, mas o primeiro a se voluntariar foi um jovem rapaz que na época tinha cerca de 20 anos de idade. Ele foi amarrado no mecanismo e desceu, até que ele sumisse completamente na escuridão. E não muito tempo depois dele desaparecer na escuridão, os seus gritos de horror e desespero foram ouvidos. Prontamente, os guardas já puxaram o rapaz para cima, mas aí já era tarde demais. Eles até conseguiram tirar o rapaz do poço, mas ele parecia ter envelhecido décadas nesses minutos que ele ficou lá embaixo. Além disso, os guardas até tentaram perguntar o que aconteceu, por que ele estava gritando, por que ele estava tão desesperado, o que ele viu lá embaixo. Mas o rapaz estava completamente maluco, ele não conseguia formar nenhuma frase coesa. Ele só murmurava e gritava em desespero. Os seus gritos e murmúrios de horror ecoaram na sua cela até a sua morte súbita alguns dias depois. Seja o que for que esse rapaz viu, corrompeu completamente o seu corpo e alma. Esses eventos levaram a uma superstição local que dizem que o buraco é uma passagem direta para o domínio de demônios e criaturas infernais, uma crença que segue até os dias de hoje. E por isso mesmo dizem que o castelo foi construído especialmente para selar essas criaturas malignas. Um ponto muito intrigante dessa história é de que o castelo, de fato, não tem nenhum tipo de defesa construído na parte externa das suas muralhas. Ou seja, tecnicamente ele é completamente sem defesa para ameaças que vêm de fora. Em contrapartida, todos os pontos estratégicos para arqueiros e infantaria foram construídos com vistas para o lado de dentro, denotando claramente que, seja qual for, a ameaça que o castelo foi construído para conter vem de dentro e não de fora. E o maior exemplo disso é a capela construída no coração do Castelo Houska. Essa capela de arquitetura gótica se destaca não somente pela maneira que é construída, mas também, principalmente, pelas suas pinturas nas paredes. A capela é dedicada a São Miguel Arcanjo, o comandante das forças de Deus contra os exércitos de Satanás, e foi construída exatamente em cima desse buraco.
As pinturas na capela em si chamam muito a atenção. Segundo as pessoas que já viram e os estudiosos, são pinturas bem perturbadoras. Elas misturam figuras demoníacas e figuras pagãs, como o centauro, por exemplo, com figuras cristãs em batalha. Uma imagem particularmente estranha é a do centauro feminino, que isso já é uma coisa bem estranha, segundo os estudiosos, nas pinturas da época. E não só isso, o centauro ele está mirando uma flecha com a mão esquerda, ou seja, o centauro é canhoto, no caso, a centauro, né? Enfim. Mas isso, tanto o centauro quanto a utilização da mão esquerda como mão dominante eram coisas associadas a Satanás na época. E por isso que alguns historiadores dizem que não só elas são umas pinturas decorativas, mas sim seriam algum tipo de talismã contra as forças malignas que residem embaixo da capela. Ao longo de todos esses séculos de existência, o Castelo Rosca passou pela mão de muitas pessoas, ele trocou de dono muitas vezes. Mas aqui a gente vai destacar dois que contribuem fortemente para essa aura de mística em volta do castelo. Nos anos 1630, acredita-se que um praticante de magia negra sueco, chamado Oronto, ocupou o castelo. E diziam que ele passava dia e noite fazendo experimentos horríveis em busca da vida eterna. Essa figura era extremamente temida pelos aldeões que moravam nos arredores do castelo, até que foram contratados 2 caçadores para acabar com a vida de Oronto. Os caçadores falharam diversas vezes em suas tentativas, até que começaram a utilizar armas abençoadas contra o mago. E foi somente assim que eventualmente os caçadores tiveram sucesso em eliminar essa ameaça. E segundo essa lenda, Oronto teria sobrevivido a ser decapitado por alguns minutos antes de morrer, denotando que ele talvez estivesse perto de conseguir o seu objetivo de imortalidade. E falando em hóspedes malignos, na década de 1940, o Castelo Rosca chamou muito a atenção dos nazistas, que eram obcecados pelo ocultismo e sua aplicabilidade para fins bélicos. Uma curiosidade para você que talvez não saiba, os nazistas na época da Segunda Guerra tinham uma divisão específica para ocultismo. Hitler gostava muito dessas coisas, ele acreditava que um verdadeiro poder poderia ser atingido através da magia negra e do ocultismo. Por isso ele criou uma divisão especificamente para estudar esses fenômenos. E com a expansão do Império Nazista na época da Segunda Guerra e a ocupação do que hoje é a República Tcheca, o Castelo Rosca era um destino natural para essa divisão de ocultismo. E era o local ideal para que se praticassem esses rituais malignos. Relatos de luzes estranhas, avistamentos de criaturas e fantasmas eram comuns nessa época. E os poucos relatos que nós ainda temos da Segunda Guerra descrevem experimentos que buscavam misturar a magia negra e a força militar de uma maneira jamais vista antes. Embora muitos desses registros tenham sido destruídos no final da guerra, essas histórias de abusos de rituais satânicos em busca de um poder maior para vencer a guerra ecoam nas paredes do castelo até os dias de hoje. As testemunhas locais e ex-soldados nazistas relatam uma série de rituais e símbolos desenhados no subterrâneo do castelo, assim, de uma maneira a realmente nos fazer acreditar que pelo menos, não que tenha dado certo, mas que pelo menos a tentativa de extrair algum poder oculto daquele lugar foi feita pelo exército nazista. Hoje em dia, o Castelo Rosca é um verdadeiro ponto de encontro para pessoas aficionadas pelo paranormal. Além das pessoas que frequentam o castelo, naturalmente, foram feitas uma série de investigações por investigadores paranormais, ou pessoas que se dizem investigadores paranormais, que fizeram uma série de testes, que passaram a noite lá, e os relatos são dos mais diversos. Mas essas histórias têm 3 coisas que são bastante comuns entre os relatos dos investigadores e pessoas comuns. Primeiro, que durante a noite, dependendo da circunstância, você pode avistar do lado de fora do castelo, mas lá próximo, um cavalo. Só que um cavalo que não é nada normal, um cavalo que está sem cabeça, cortado do pescoço e sangrando bastante. Tipo uma mula sem cabeça, só que sem fogo. A outra criatura que se pode ver aos arredores do castelo e até dentro do castelo também é uma mistura de homem e sapo que se ergue das sombras e não se diz muito se ele faz realmente algum mal, mas só essa visão de uma criatura meio homem e o sapo deve ser o suficiente para acabar com o dia de uma pessoa. Ou vários dias, né?
Fora isso, em meio aos corredores do castelo que mais parecem labirintos, é possível ver o espírito de uma mulher. Aquele estilo bem clássico, com uma roupa parecida com aquelas de princesa antiga, um vestido branco, cabelos longos e escuros, e sempre acompanhada de um cheiro muito forte de enxofre, que, segundo o pessoal que é entendido desse assunto aí, tem relação com a presença de espíritos malignos, o enxofre, no caso, né? Além de todas essas visões, pessoas que visitam a capela, especialmente durante a noite, dizem que é possível escutar, vindos de baixo, uma série de gritos e murmúrios de socorro, de desespero, de medo, de terror. E supostamente a presença desses gritos é tão massacrante para a pessoa que a maioria delas não consegue nem ficar aos arredores do castelo durante a noite. Precisa ir embora e sair dali naquele momento. Mas apesar de todas essas histórias de avistamentos e coisas malignas e ruins logo debaixo do castelo, hoje ele é um verdadeiro símbolo cultural e inclusive é aberto ao público de abril até outubro. No verão, o Castelo Rosca é palco de verdadeiros eventos da comunidade que tem competições de esgrima, artesanato, comércio, uma feira, esse tipo de coisa. Fora que todos os anos se realiza à noite um jantar beneficente de caridade no Castelo Rosca. Tipo, contra todas as possibilidades. À noite ainda, mas enfim, né? Bom, o Castelo Rosca, com todas as suas histórias de portais para o inferno, criaturas demoníacas, avistamentos de fantasmas e todas essas lendas por trás, segue sendo um verdadeiro ícone da história europeia. Entre as suas antigas pedras, os visitantes encontram não apenas um pedaço de história, mas também um portal para o desconhecido. Um convite para aqueles que procuram explorar a fronteira entre a realidade e a ficção. Apesar da sua nova face, seu passado de lendas e mistérios nunca será esquecido. Quando eu tive contato com a história do Castelo Rosca, eu já sabia que eu tinha que dar um jeito de trazer ela aqui para o canal. Eu achei muito interessante. Agora, falando isso, contando para você, eu meio que comecei a puxar da cabeça outras histórias e outros filmes e outras mídias que trazem essa história meio de horror medieval, sabe? E é muito interessante, uma coisa que a gente não vê muito por aí, mas só que muito legal mesmo assim. Eu não preciso nem entrar no mérito aqui de que se realmente aquele é um portal para o inferno mesmo, se os avistamentos de demônios e criaturas sobrenaturais são realmente verídicos. A questão é que esses locais antigos carregam muita energia negativa, muito porque eles têm muita história ao seu redor. Ainda mais um local desse que passou por tantas pessoas que foram reis brutais, que foram magos, praticantes de magia negra, que foram nazistas que fizeram experimentos de ocultismo. Muitas coisas horríveis devem ter acontecido naquele local. Muitos sacrifícios, muitas mortes, muitos rituais, muitos abusos que nem precisam estar relacionados ao paranormal para serem coisas que carregam o local de uma energia bem negativa, de trazer essa aura ruim pro local mesmo. Agora, eu não vou negar que essas lendas aí de ter uma capela que serve para selar o mal do inferno embaixo e criaturas sobrenaturais em volta do castelo, eu não vou mentir que isso daí não é muito legal, porque é muito legal. E eu espero que você também, assim como eu, tenha gostado dessa história. E se você gostou, por que não se inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo, clicar no nosso sininho para você ser notificado de todos os nossos novos vídeos a partir de agora. Tem algum tema que você gostaria que eu falasse aqui, que eu cobrisse aqui no canal? Me fala aqui nos comentários que eu vou adorar saber. E muito obrigado por ter assistido até aqui. Um grande abraço. Falou!